Boa noite. A paralisia obstétrica ocorre em partos prolongados, em apresentação cefálica ou pélvica. A sequela é a lesão no plexo braquial, com perda da força muscular nos recém-nascidos. Para a discussão do tema paralisia obstétrica, o programa Saúde Marília convidou nessa noite o professor da disciplina de ortopedia da FAMEMA, o professor doutor José Antônio Galbiati, médico ortopedista, docente da disciplina de ortopedia da FAMEMA. Professor Galbiati, mais uma vez conosco aqui no programa Saúde Marília. Nossa primeira pergunta: a paralisia obstétrica é frequente no Brasil e no mundo? Boa noite. Boa noite, eu gostaria de agradecer o convite inicialmente, em meu nome e em nome da faculdade, né? Em relação a essa patologia, é uma doença, né, que ela é, apesar de ser uma lesão que ocorre durante o parto, ela ocorre em todos os países. Então parece que a evolução no sistema de primeiro mundo não deixa de existir esse tipo de problema. Então as incidências aqui na Suécia, na França, mesmo nos Estados Unidos, elas se assemelham, né? Chegam a ser cerca de 1,5 parto, né, ou problema a cada 1.000 partos. Então, dependendo da cidade, em Marília a gente tem em média uns 2.000 partos por ano. Em geral a gente tem 3 casos por ano aí que a gente tem visto às vezes desse tipo de lesão. Professor Galbiati, na apresentação pélvica a frequência é maior que na apresentação cefálica? Sim, é uma lesão que ocorre por 3 eventos, né, principais. Então, a distócia do ombro da criança na hora do parto normal, e na apresentação pélvica existe uma dificuldade maior na liberação, porque na verdade sairiam os pés antes, né? Isso quer dizer a apresentação pélvica, os pés saem antes, e na hora de você liberar a cabeça, então aumenta, né? Aumenta significativamente. Então, realmente a gente deve evitar de tentar fazer partos pélvicos, pelo menos no meu conceito como especialista tratando desse tipo de patologia, porque chega a ser cerca de 25% dos partos pélvicos pode eventualmente ter uma lesão do plexo braquial. Quer dizer, cada 4 partos pélvicos, um pode ter esse tipo de lesão. Gestantes idosas também seria um outro fator que proporciona a paralisia obstétrica, a maior incidência? A incidência tem a ver um pouco com a distócia do ombro, né? Então, às vezes, a musculatura inadequada da mulher, o próprio envelhecimento, às vezes, favorece esse tipo de evento. Então, também é um evento que pode ocorrer mais em pacientes idosos. As evidências principais são crianças acima de 4 quilos também. Então, toda criança, macrosomia, mãe que é diabética e que os bebês são maiores de que 4 quilos, existe uma prevalência, pode ocorrer. Então, também hoje o ginecologista, enfim, na nossa região a gente tem um bom nível de assistência obstétrica, porque cada vez mais a gente vê casos, mas menos graves, que acabam se recuperando espontaneamente. Então, crianças acima de 4 quilos, como eu estava citando, você já citou anteriormente o parto pélvico, é um outro fator importante. E o terceiro, a distócia do ombro. Então, o ombro às vezes é como se prendesse na hora de liberar. É o fator mais difícil de você prever no parto. Tem a ver um pouco com o aspecto do quadril da mulher e, eventualmente, às vezes, a idade da mãe, são fatores que acabam concorrendo para esse tipo de problema. Então, esses fatores têm que ser evitados quando a criança for grande ou for parto pélvico, que a gente sugere, e os próprios ginecologistas têm feito isso, eles fazem a que a gente chama de via alta, né, que seria a cesariana. E qual seria o quadro clínico que chama a atenção, então, do pediatra, do médico, no exame do recém-nascido? O importante é a história do parto. Então, como você começou na abertura, realmente os partos mais demorados, mais difíceis, que se tem dificuldade técnica ou por a criança ser grande ou pela bacia da mãe ser pequena, já são fatores que favorecem a história de um problema no braço. Então, essas crianças nascem, às vezes, com o que a gente chama de uma paralisia flácida do lado afetado. Na maioria das vezes, o lado direito, pela apresentação pélvica mais frequente, que é a oblíqua esquerda. Então, a criança nasce com um dos bracinhos soltos, né, que pode ser só o ombro afetado, ou o ombro e o cotovelo, e a mais grave, que a gente chama de paralisia total, todo o membro superior é afetado. Então, o bracinho de um dos lados, ele nasce completamente paralisado, né? Felizmente, dessas crianças, provavelmente alguém que nos assistiu teve alguém na família ou alguma criança, porque não é tão infrequente. Felizmente, de todas as crianças que têm essas lesões, cerca de 80% recuperam espontaneamente. Quer dizer, foi apenas uma inflamação que houve no nervo, quer dizer, não houve ruptura desse nervo, então o organismo consegue recuperar
espontaneamente isso, não havendo necessidade de nenhuma cirurgia, nem no recém-nascido e nem posteriormente. Existe uma classificação anatômica, anatomopatológica dessas apresentações. Gostaria que o professor apresentasse, então, as apresentações da paralisia obstétrica. Perfeitamente. Os problemas de partos, eles têm diminuído mesmo porque evoluiu a parte obstétrica no nosso meio e o desenvolvimento das cesáreas também isso minimizaram essas lesões. Então elas são descritas já no século passado e acabaram levando os epônimos dos cirurgiões que descreveram. Então tem o que a gente chama de paralisia alta, que leva o nome de Eber-Duchenne, que é a mais frequente, cerca de 60% dos pacientes têm esse tipo de lesão, que é uma lesão, são 5 raízes do plexo braquial, né? Então lesam 2. Tem o que a gente chama de paralisia de Eber-Duchenne, que lesa 3, que é chamada paralisia alta com C7. E tem a paralisia total, que lesa 5 raízes. Então são 5 nervos que movimentam o braço da gente, levaria os 5 nervos. E existe uma mais rara, chamada Kumplic, que lesa as 2 raízes de baixo, que afetariam só a mão. Essa é uma lesão muito rara. Na maioria das vezes a gente tem uma total que acaba ficando como sequela uma paralisia de Kumplic. Mas só a lesão da mão é muito rara de se ocorrer. Professor Galbetti, além da história do parto, exames complementares seriam necessários para se fechar o diagnóstico? O exame clínico é muito importante. O pediatra, muitas vezes, que aqui nos chama ao berçário, fazendo o diagnóstico. Existe o sinal de Moro, né, que eles fazem o exame do recém-nascido, tem uma série de exames que são feitos, e, em geral, eles costumam fazer o diagnóstico. Na maioria das vezes, a gente é chamada, então, na urgência para ver essas crianças que têm, às vezes, um déficit de função do membro superior afetado. E aí se faz o diagnóstico clínico, muitas vezes ela pode ter dor na área onde rompeu o plexo, né, porque fica uma área sensível, então é feito um exame clínico dessas crianças. E em alguns casos é importante avaliar o diafragma, porque pode haver também a lesão do nervo frêneo, que é um nervo que movimenta o diafragma. Pode, dependendo do grau de lesão, afetar o nervo frêneo. Também tem que ser avaliado, porque pode levar a alguma insuficiência parcial respiratória desse recém-nascido. A ultrassonografia poderia ser uma ferramenta para se utilizar em ajudar o diagnóstico dessa suspeita da paralisia obstétrica? Perfeitamente. Hoje utiliza-se o ultrassom também para afastar algum tipo de lesão do ombro, né? Luxações, fratura, e mais atualmente a gente pode até lançar a mão da ressonância magnética, que é um exame também que pode auxiliar no diagnóstico da lesão da paralisia obstétrica. Mas essencialmente é clínica, o exame clínico é que vai dar a suspeita diagnóstica dessas crianças que tiveram alguma lesão no ombro. Tem alguns slides, não sei se vocês viram anteriormente, não sei se dá para passar, então você vê a criança nessa apresentação, não foi possível, eu acho ainda. Que você vê que ela tem um dos membros que não movimenta, e aqui mostrando ela com dor. Bom, então a gente tem que fazer esse exame clínico dessas crianças para planejar o tratamento. Professor Galbetti, a eletroneuromiografia seria outra ferramenta a ser utilizada também para fechar esse diagnóstico de paralisia obstétrica? A eletroneuromiografia ela pode ser utilizada a partir da 3ª ou 4ª semana do nascimento, quer dizer, então não é possível fazer de início porque ela vai ser normal. E ela serve, nesse caso particularmente, ela serve para o segmento das lesões, né? Ela é um exame que é difícil de fazer, a criança tem que estar anestesiada, então ela não é muito simples. Então a gente opta por fazer no segmento da reparação, mas você repara e faz o segmento. Ela também é utilizada assim. E após o diagnóstico, professor Galbetti, a necessidade de se mobilizar o membro e se aguardar o diagnóstico, ou inicialmente já poderíamos imaginar um tratamento conservador até se ter certeza em possível intervenção cirúrgica futura? Existe a possibilidade, professor Galbetti, de o RN, o recém-nascido, ter alta e esse diagnóstico ser realizado fora do hospital pela mãe? Isso às vezes acontece, porque são lesões às vezes pequenas, a criança às vezes fica toda cheia de roupa, né? Então pode acontecer. Não é muito frequente, né? Nos centros onde você tem uma assistência, boa parte dos casos a gente vê que o pediatra faz o diagnóstico. Naqueles casos mais frustos, pode às vezes passar desapercebido. Como a gente discutiu, a patologia tem vários graus de incidência e de gravidade. Então nos casos mais frustos, mais simples, às vezes pode passar desapercebido o diagnóstico.
E quais seriam os diagnósticos diferenciais da paralisia obstétrica, que na verdade todo profissional deveria imaginar outros diagnósticos que não a paralisia obstétrica? Sem dúvida alguma. Então é importante lembrar das fraturas de clavículas, que não são infrequentes na criança e que dão alterações funcionais, mas também você pode ter uma fratura de clavícula com paralisia obstétrica. Então é um sinal de chamar a atenção. O que a gente chama de sífilis congênita, né, que é a pseudoparalisia de Parrot. Então infecções do ombro por sífilis, luxações ou epifisioses, né, fraturas do ombro da criança. Quando ela tem muita dor na hora do parto, pode, num parto difícil, você ter lesões dessas estruturas ósseas e a criança tem muita dor e não há uma lesão do nervo e sim uma lesão óssea. Basicamente seriam esses casos, então quadros de infecções ou traumas de outras estruturas afins. E em exceção, uma infecção, né, que seria a pseudoparalisia de Parrot, que é a infecção por sífilis congênita, que cada vez está mais raro no nosso meio, felizmente. Em relação à paridade da gestante, primigesta ou multípara, não tem nenhuma correlação positiva em incidência da paralisia obstétrica? Não existe uma prevalência quanto ao número de filhos, realmente não existe essa prevalência, né? O que parece é que a assistência ao parto é o item importante para se ter isso. Então ela tem diminuído um pouco, principalmente aquelas lesões mais graves, né? Então efetivamente um parto bem assistido, ele pode favorecer. A gente lê nos trabalhos internacionais da Suécia, Noruega, enfim, mesmo da Europa, eles usam um sistema de vácuo, né, para substituir o fórceps, para diminuir o traumatismo. Mas mesmo esse sistema de vácuo parece que aumenta a incidência do tocotraumatismo. Por quê? É um parto trabalhoso, você precisa forçar para retirar efetivamente a criança, então você pode levar alguns traumatismos. O programa Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema paralisia obstétrica, com a presença do professor doutor José Antônio Galbiati, docente da disciplina de ortopedia da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília, seu bloco final, nessa noite debatendo o tema paralisia obstétrica, com a presença do professor doutor José Antônio Galbiati, docente da disciplina de ortopedia da FAMEMA. Professor Galbiati, agora no último bloco, o tratamento da paralisia obstétrica. Começamos pelo tratamento conservador? Sem dúvida. Então, a primeira coisa seria fazer o diagnóstico, como nós discutimos, que é feito no berçário. Essa criança é feita uma imobilização, como a gente pode ver no diapositivo, simples, por 2 a 3 semanas, para não ter dor. E a gente acompanha essa criança em torno de 90 dias. Se ela conseguir dobrar o cotovelo e movimentar o ombro nesses 90 dias, é sinal que houve uma inflamação do nervo e não uma lesão completa. Então, a gente continua o acompanhamento, mas não há indicação cirúrgica nesses casos. Então é o que a gente chama de recuperação do bíceps até 90 dias. Esse é uma evolução que fez dos anos 80 para cá, feita pelo professor Gilbert, que é onde eu fui treinado na França. Qual é o momento em que abandonamos o tratamento conservador e já começamos a pensar no tratamento cirúrgico? Nessa fase aguda, então, no 3º, 4º mês, se a criança não tiver uma boa recuperação funcional, cerca de 80% das crianças têm essa recuperação, felizmente, então a grande maioria que a gente faz o diagnóstico não precisa ser operado na fase aguda, a gente acompanha 3, 4 meses, depois continua o acompanhamento dessas crianças, né? Às vezes elas nos chegam com 3, 4 anos, então você não tem como mais fazer a cirurgia nervosa, que mesmo operando, mesmo sendo feito por especialista, uma cirurgia altamente especializada, você não consegue restaurar 100% a função, né? O próprio professor Gilbert, a própria literatura, diz que nessas crianças que você repara o plexo, cerca de 1/3 você precisa fazer cirurgias complementares, quando ela tem 3, 4, 5, 8 anos de idade, porque fica algum déficit, algum problema naquele membro que foi afetado pela lesão do nervo. Até o ato cirúrgico, qual a importância da fisioterapia antecedendo o ato cirúrgico? Perfeito. Essa é uma patologia, é um problema, uma doença que é de tratamento multi e interdisciplinar, né? Eu até trouxe alguns diapositivos porque nós precisamos de vários profissionais.
Então a família é explicado como fazer o exercício para manter, às vezes eu explico para meus pacientes que é como você pôr roda ou motor em um carro. Então no momento a criança tem as articulações normais, então a gente mantém a rodinha, mantém o movimento das articulações e a gente depois vai colocar a ativação do motor que seria os nervos. Então nesse intervalo os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais e depois de uma fase que a criança está um pouquinho maior, a gente tem lançado mão dos educadores físicos, né? Dos professores de educação física que estão envolvidos na piscina, enfim, na natação, que parece que é o melhor esporte para melhorar a performance e a recuperação desses membros superiores lesionados. Então é fundamental isso. Professor, e a diferença em termos de resultado cirúrgico, comparando a ERB total e a Klumpke, que seria aquela nível inferior, que normalmente tem um prognóstico mais reservado? Sem dúvida. A lesão do nervo, quanto mais longe estiver a porção efetora, pior vai ser o resultado. Então, quando você faz uma paralisia alta, a maioria dos nervos vão começar a funcionar na região do ombro. Se você imaginar um recém-nascido, isso dá 6 ou 7 centímetros, né? No entanto, se você imaginar a ponta da mão, que seria a paralisia de Klumpke ou a paralisia total, isso chega a dar 15, 20 centímetros. Então, é 10 vezes mais longe, é 10 vezes mais difícil. Então, isso piora esse prognóstico. Então, por isso que essa piora do prognóstico, porque nesse caminho você vai tendo uma perda de algum desses axônios que estão sendo religados, que estão sendo reformados. Então, por isso que você tem uma perda. Então, as lesões totais, por melhor que se faça a cirurgia, por mais bem orientado que o paciente seja e seja executado o procedimento, não há uma recuperação completa. Em geral, uma perda de no mínimo 30% a 50% da função. Além da estrutura anatômica superior, total, inferior, que determina prognóstico, e o fato desse lactente ou mesmo pré-escolar procurar o ortopedista para uma cirurgia não até os 4 meses, conforme o professor orientava, mas no período tardio. Qual a inferência desse momento, questão temporal e o prognóstico agora da paralisia obstétrica submetida ao tratamento cirúrgico? A literatura chama isso, né, das sequelas ortopédicas. Então o paciente já chega numa situação que não dá mais para operar o nervo. Hoje a literatura admite até 1 ano e meio, 2 anos no máximo, você tentar restaurar a parte nervosa. Quando isso não é feito, então a gente vai tratar uma sequela, uma deformidade que é instalada. Existem na literatura aí, desde meados do século XX, muitas cirurgias que são feitas para essa sequela. Algumas de partes moles, quando a lesão é mais simples. Então a gente faz algumas transferências musculares, então a gente usa motores que estão funcionando para fazer a função de outros que foram perdidos pela lesão. E existem cirurgias quando a deformidade é mais grave ou já instalada, que são cirurgias ósseas. Então você quebra o osso e muda de posição o osso, que a gente chama das osteotomias. E, claro que dependendo de onde é o problema, você vai fazer um planejamento da cirurgia. Se ele não consegue abrir o braço, fazer a abdução, né, elevar o ombro, é um tipo de cirurgia. Se o problema é no cotovelo, há um problema de movimentação de cotovelo, você faz uma cirurgia para o cotovelo. E quando você tem déficit de funções nas mãos, nos dedos, você faz cirurgias para tentar recuperar esses movimentos dos dedos e das mãos. Então é bem específico. Felizmente, a maioria dos casos, como a gente citou, é de paralisia alta, então a maioria das cirurgias elas acabam se norteando e se direcionando para a reparação de função do ombro, porque o ombro é muito importante. Não adianta você ter uma mão boa se você não consegue levar essa mão, né, que é feita através do cotovelo e do ombro para executar os problemas. Muitas vezes eu falo, né, que um dos maiores problemas da paralisia obstétrica é que a criança não consegue rodar para fora o braço. Então você teria que levar tudo encostando no corpo, né? Então esse movimento de rotação externa, para nós que somos normais, parece muito simples, mas para quem não tem é uma grande dificuldade, uma grande perda funcional do membro superior. Professor Galbiati, levantamos 3 técnicas para esse momento. A indicação, a técnica vai depender da experiência do médico ortopedista e do serviço que indica essa técnica, claro, não em detrimento das demais. Sem dúvida. A cirurgia, né, a gente até brinca, às vezes o indivíduo faz transplante de fígado e vai operar uma hérnia. É o mesmo cirurgião que faz 2 situações muito diferentes de sofisticação. Mas a destreza e a experiência desse que faz esse transplante de fígado também é importante. Então essa é uma cirurgia que ela é muito elaborada. Eu acabei sendo treinado na França, sou convidado para ir no Congresso Brasileiro, porque nós somos um dos poucos centros que faz esse tipo de tratamento, que é um tratamento sofisticado. A Faculdade de Medicina proporciona o tratamento desses pacientes lesionados da paralisia obstétrica.
Então, realmente, a experiência que a gente tem é na cirurgia de Hoffer, que é uma cirurgia que ela parece que dá os melhores resultados, mas tem muitas descrições. A maioria dessas cirurgias são o nome dos autores que as descreveram, né? E a gente faz, basicamente, a que a gente mais tem feito é a cirurgia de Hoffer, Carlius, que é uma liberação do subescapular, enfim, tem uma série, o Lepsco, tem várias técnicas cirúrgicas e que hoje elas são utilizadas frente a uma classificação chamada classificação de Mallet. Então você classifica o grau da sequela por essa classificação e a partir do grau dessa sequela você planeja a cirurgia. Outras que a gente utiliza também, porque muitas vezes as crianças nos chegam com uma idade maior, são as osteotomias, que seriam as cirurgias ósseas, né? Quando você tem dificuldade para realinhar as partes mole, enfim, a musculatura e os tendões, você faz então cirurgias ósseas. São cirurgias mais invasivas, você tem que serrar o osso, mudar de posições, pôr placa, pôr parafusos, para tentar recuperar a função. O que a literatura tem mostrado, e a experiência também nossa tem mostrado aqui em Marília, é que essas crianças se beneficiam muito dessas cirurgias. Mas são pessoas, são crianças que sempre vão ter um déficit de função daquele membro. Ele nunca vai ser igual a um membro não lesionado, né? Então eu até estou feliz que recentemente eu vi uma criança que eu operei há 10 anos, hoje ele é peixeiro, ele mexe, então é uma atividade de destreza, né? E ele machucou o dedo, enfim, cortou, e nós operamos ele há 10 anos, ele já chegou numa fase um pouco velho, que a gente chama, né? Então esse é um termo médico também, as crianças chegam com 10 anos e você fala, já está velho, mas está velho para cirurgias de partes moles. Então você já faz uma cirurgia de parte óssea. E ele está muito bem, esse menino, ele veio me procurar porque ele cortou o dedo por um problema que não tinha nada a ver com o braço, ele está muito bem, eu fiquei super feliz de vê-lo. E é interessante porque é uma patologia que você vê as crianças crescendo e mudando esse conceito, né? Na visão do professor, nos últimos anos, mudou-se o tempo diagnóstico mais precoce ou o resultado cirúrgico, ou os resultados cirúrgicos são melhores agora nos últimos anos? Eu acho que houve uma melhora, né, da assistência da medicina no nosso país, né, apesar do que a gente começou no início da discussão, que mesmo em países desenvolvidos como a Suécia, como os Estados Unidos, como a França, existe paralisia obstétrica, na França, enfim, no mundo todo tem essa lesão. Mas a evolução da assistência ao parto tem diminuído muito a gravidade e as técnicas cirúrgicas também têm beneficiado essas crianças. Então, até os meados dos anos 80, não eram feitas cirurgias do plexo braquial. Por quê? Havia um alto índice de óbito. Você imagina fazer uma cirurgia grande numa criança com 3 meses de idade. Então, muitas vezes a criança não morria pelos procedimentos cirúrgicos, mas morria pela anestesia, que era muito complicada, você ficar 6, 7 horas com uma criança anestesiada. Então eles são muito lábeis, né? Quanto mais nova a criança, mais lábil é. Todos nós sabemos disso aí no próprio cotidiano. Então isso também houve uma grande evolução. E na técnica cirúrgica, o microscópio, as pinças, a própria cola de fibrina, que é uma cola que se utiliza para melhorar o tempo cirúrgico, tem melhorado e dado uma possibilidade cirúrgica para essas crianças. Isso faz 30 anos que essas cirurgias estão sendo feitas. Antigamente não eram feitas, se tratava apenas das sequelas, não se operava a criança recém-nascida. Então é relativamente recente a mudança desses procedimentos. Em termos de saúde pública, professor, ainda na visão do professor, poucos centros realizam esse procedimento na correção da paralisia obstétrica. É um procedimento sofisticado, existe poucos centros que têm treinamento para isso, né? Então a gente acaba fazendo em Marília porque eu treinei fora do Brasil para fazer esse tipo de procedimento e a gente na FAMEMO faz esse tipo de procedimento na nossa clínica privada também nos pacientes que apresentam esse tipo de lesão. Felizmente a maioria dos nossos pacientes, como no mundo todo, acabam recuperando sem precisar serem operados. Mas acho que é importante o acompanhamento até para a orientação desse segmento que a gente discutiu anteriormente, que seria a orientação da fisioterapia, da terapia ocupacional, de um esporte adequado e até de adequação de tipos de trabalho para essas crianças. O suporte emocional e psicológico também é muito importante, né? Porque essas crianças também precisam de um suporte e nós sabemos também que os pais precisam desse suporte, porque também é angustiante esse tipo de ter alguém na família com um pequeno problema, por menor que seja, é sempre uma coisa que angustia, que leva a algumas limitações de relacionamento interpessoal das famílias. Estamos chegando ao final do programa Saúde Marília e, inclusive, o professor estará, nesse mês de maio, participando de um congresso, nesse tema, inclusive, em Minas Gerais, onde o professor estará com outros professores de outras universidades, debatendo este tema e representando a FAMEMO. A expectativa do professor, então, para esse congresso?
O congresso vai se dar em Belo Horizonte, é o Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, é um evento anual, né? Enfim, todos os profissionais de várias áreas acabam indo para esse congresso, os ortopedistas, o cirurgião da mão, e esses colegas que eu acabei de citar, psicólogos, terapeuta ocupacional, cirurgião de mão, enfim, é um congresso em geral multidisciplinar, até porque é uma especialidade que tem esse tipo de visão. Particularmente nesse congresso, né, eu vou falar sobre as sequelas da paralisia obstétrica. Nós vamos ter uma mesa lá grande, nós vamos discutir então o tratamento dessas crianças que estão um pouco mais crescidas, enfim, a partir de 2 anos de idade. E eu espero que vá ser um excelente congresso, enfim, parece que tem mais de 1.200 inscrições pré-inscritos, né, o que para uma especialidade bem específica é um número expressivo, e acredito que vai ser um evento bastante interessante e a gente vai melhorar o nosso conhecimento. Vem 5 americanos para cá, 5 professores internacionais, não são todos americanos, o que vai favorecer uma troca de consciência. E sempre que a gente apresenta uma aula, você sabe disso, a gente levanta a literatura, a gente relê muita coisa, e isso acaba melhorando a nossa condição técnica. Então, acho que a medicina a gente tem que estar sempre se atualizando e buscando essas informações hoje que a gente pode encontrar, inclusive na internet, enfim, com mais facilidade, até dando aqui dentro da nossa casa. Então, deixamos o professor Galbiati para suas considerações finais, agradecimentos finais no tema paralisia obstétrica. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez estar presente aqui com você, é um prazer, realmente a gente tem visto o programa e ele é bastante visto por colegas, porque depois me parabenizam ou dizem que gostou, então muita gente vê. E eu agradeço a oportunidade, agradeço em nome da minha equipe do Instituto de Ortopedia, que nós somos um grupo, e em nome da Faculdade de Medicina, a oportunidade também da gente apresentar um tema que nós temos desenvolvido num hospital que é, enfim, assistencial, que é do SUS, mas que a gente tem feito uma medicina, apesar de muitos pacientes, de ter algumas dificuldades, uma medicina séria e uma medicina de ponta, como a gente tem visto aí em várias áreas do conhecimento da nossa faculdade. Obrigado. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema paralisia obstétrica, com a presença do professor doutor José Antônio Galbiati, docente da disciplina de ortopedia da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do programa. Anote o e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.